Notícia, release, rede social, entrevista, campanha, evento, equipe pequena, tudo para ontem, demandas sem fim. Se você se identificou, é bem capaz que você seja um ou uma sobrevivente e que chegou no lugar certo. Este aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, um podcast pretensioso o suficiente para achar que pode te ensinar um pouquinho sobre como colocar a comunicação da sua instituição pública a serviço da população. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista, servidora, sou associada da ABC Pública, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, uma galera que adora aprender junta e compartilhar as dores e também os prazeres de trabalhar com comunicação no serviço público. Fica o convite então para você conhecer mais sobre esse grupo no @ABC Pública nas redes sociais e aproveita também para me conhecer um pouquinho mais, pode começar a me seguir também lá no @Aline Castro Comunica. Eu vou adorar receber sua mensagem dizendo que você me ouviu aqui no podcast e ouvindo as suas sugestões de temas, de entrevistados, de assuntos que você gostaria de ouvir por aqui. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai ter um entrevistado por aqui. Serei só euzinha aqui com vocês, abrindo meu coração, tentando trazer um conteúdo útil para todo mundo, mas eu acredito que em especial para aqueles que exercem algum tipo de liderança na área de comunicação e especialmente, claro, no serviço público. Como muita gente ficou sabendo, eu acredito, eu publiquei nas minhas redes sociais a notícia de que eu deixei o cargo de liderança que eu ocupei no órgão público onde eu atuei por 14 anos. Na verdade, eu atuei por 16 anos, no departamento de comunicação dessa instituição, sendo que desses, por 14, eu fui a diretora responsável. E o que eu posso dizer para vocês sobre esse período? Que foram anos assim de muito trabalho, muita dedicação, mas acima de tudo de muita felicidade, de muita construção, de muita realização. E é por isso que eu quis trazer aqui para vocês um episódio especial com o que estava realmente assim dentro de mim, no meu coração, e o que eu acho que eu considero que foram assim os pontos de mais acerto que me fizeram sobreviver, nessa posição de liderança por esses 14 anos. Então, quais foram as minhas iniciativas, as posturas, as práticas, o que eu aprendi nesse período e que eu acho que pode ser útil para outras pessoas que atuam com comunicação. Então vamos lá, sem mais delongas, eu deixo vocês com as minhas 14 maiores lições dos meus 14 anos como gestora de comunicação. Ponto 1, gente, organização é fundamental. Sem falsa modéstia, eu acho que eu tenho muitas competências para ocupar uma posição de gestão, mas talvez a que mais tenha me ajudado a perseverar, a gerir todas as atividades durante todos esses anos, tenha sido a minha capacidade de organização. E vejam só, eu não sou uma Mary Kondo da vida, não. Até acho que em alguns pontos principalmente na minha vida pessoal, às vezes eu me bagunço um pouco. Mas no trabalho, com o volume absurdo de informações que chegavam todos os dias por diferentes fontes, eu acho que não tinha outra opção. Eu tive que adotar um método que me ajudasse a me organizar. E para mim, o que mais funcionou não é nada tecnológico, gente. Foi a boa e velha agenda de papel. Pois é, old school total, eu sei. Mas deixa eu explicar por quê. A agenda física ela é muito mais rápida para você anotar as coisas. Por exemplo, eu atendi o telefone com uma demanda de algo que ia acontecer dali a um mês. Eu já anotava essa data do mês que vem, mas eu já retrocedia algumas datas e já colocava lembretes ali para mim mesma de quando iniciar o planejamento, de quando agendar uma reiteração. Então, eu ia colocando deadlines ali para mim mesma. Só que isso também não servia só para os eventos. Principalmente para os projetos especiais, a agenda sempre foi muito útil. Porque até para as coisas que não tinham uma data específica para acontecer, eu colocava uma data. Então, eu fazia isso com as demandas dos outros, e com os projetos estratégicos da própria comunicação. Foi o melhor jeito que eu encontrei de dar conta do pastel do dia a dia e também dos projetos
estratégicos mesmo da comunicação. Então, tudo tinha um deadline para mim mesma. E eu anotava ali com cores diferentes, ia dando os OKs também. Isso eu acho que facilitava muito. Então, eu sempre me organizei muito por ir riscando mesmo e dando ok para cada coisa que eu conseguia cumprir. Para a memória fotográfica também ajudava muito, porque às vezes eu lembrava até do cantinho da página onde eu tinha feito uma certa anotação e, enfim, isso se fixava melhor na minha memória. Foi um método que funcionou para mim. Eu não sei se funciona para todo mundo, mas eu realmente não consegui substituir por uma agenda eletrônica, por um calendário eletrônico. Para mim, a boa e velha agenda de papel facilitava muito a organizar e a não esquecer de nada das milhões de coisas que aconteciam na minha rotina no dia a dia. Bom, vamos para o segundo item aqui da minha listinha de aprendizados nesse período. Também tem a ver com organização. Adote um sistema de gerenciamento de pautas e projetos. Era o seguinte, para a organização do que era meu, o que dependia de mim, o que precisava de agilidade, eu utilizava a agenda de papel. Mas para organizar o que era da equipe, o que envolvia mais gente além de mim, não teve coisa melhor do que ter um sistema eletrônico ali, que no caso a gente utilizava o Trello. Eu sei que hoje existem outras ferramentas, né, o Notion, o Asana. Para nós, o Trello sempre funcionou muito bem e eu realmente não saberia voltar a trabalhar, gerir uma equipe de comunicação sem a ajuda do Trello hoje em dia. Foi um divisor de águas. No passado, a gente utilizava uma planilha de Excel que não funcionava direito porque tinha sempre, ela ficava na rede, tinha sempre alguém com a planilha aberta, a gente não conseguia atualizar. Quando a gente migrou para o Trello, que é uma ferramenta online, né, fácil de usar, a gente conseguia acessar ela de qualquer lugar, inclusive do celular. Então, tudo que chegava ali, todas as nossas datas, os nossos projetos, ia tudo para lá, com checklists. Então, a gente já escalava as pessoas que cuidariam de cada coisa, com os respectivos checklists, datas, horários, lembretes ativados. Isso, para quem lida com 10, 20 pautas ao mesmo tempo, foi primordial. Então, a lição 2 foi adotar um sistema de gerenciamento de pautas e projetos para a equipe. E por falar em equipe, vamos para o item 3. Coloquei aqui, sua equipe é seu maior tesouro. Eu acho que isso vale para quase todos os tipos de liderança, né? Mas quando a gente fala de comunicação, talvez seja algo ainda mais fundamental, ter um time coeso, um time parceiro. Eu acho que a gênese da comunicação é a troca, é o diálogo. Então, se tem alguma coisa travando essa troca dentro da própria equipe de comunicação, dificilmente as coisas vão caminhar. Imagina uma equipe de comunicação com problema de comunicação. É complicado, né? Então, algo que eu aprendi nesses anos, que virou um mantra para mim. O que está dentro vai sempre se refletir no que está fora. Então, se você está com um caos dentro, provavelmente você vai ter uma situação mais caótica lá fora. Se você está com um clima bom dentro, gente se comunicando bem dentro, gente trabalhando bem juntas, isso vai reverberar para fora. Minha dica é você zelar ao máximo para que as pessoas que trabalham com você estejam bem. E estar bem abarca um monte de coisa. Primeiro, abarca que elas tenham as informações necessárias para trabalhar bem. Isso passa por você ter os fluxos de trabalho mapeados, os processos de trabalho mapeados, que elas saibam o que fazer em determinadas situações. E passa também para que você faça o possível para que elas atuem dentro do que elas já fazem bem. Isso foi uma coisa que eu lembro claramente do dia que a ficha caiu para mim. Eu sempre tive um perfil de ser muito polivalente, então eu gostava e me virava bem em diversas atividades de comunicação. Mas eu aprendi ao longo desses anos que nem todo mundo é assim e que é muito importante você ter mesmo uma equipe heterogênea, em que pessoas se complementam e têm habilidades complementares, e você, como líder, saber identificar o que uma pessoa já faz bem e potencializar isso para que ela faça ainda melhor. A pessoa, quando está trabalhando em alguma coisa que ela já faz bem, que ela gosta, ela obviamente vai trabalhar muito mais feliz e isso vai reverberar para fora. Então, meu conselho para você que é líder é você olhar com cuidado e com carinho para o que as pessoas que trabalham com
você já desenvolvem bem, ajudá-las inclusive nessa descoberta. Então, ter uma troca constante de feedback e, se a sua equipe permitir, deixar que essas pessoas se especializem realmente no que elas já fazem bem. O outro ponto que eu falei no início é com relação à informação. Então, eu acho fundamental você ter pactos com a equipe, redigir até documentos mesmo, com a clareza das expectativas que você como gestor tem, fluxos de trabalho mapeados, como eu já disse, enfim, documentos que, se possível, sejam redigidos conjuntamente, que tenham esse pacto para que a comunicação entre vocês seja muito fluida e que o ambiente de trabalho seja muito bom. Nada vai te ajudar a sobreviver melhor como gestor de comunicação do que uma equipe parceira e uma equipe que entende o que você está fazendo. E esse aprendizado de documentar, né, de ter esses textos escritos, me leva à minha lição número 4, que é: tenha padrão e regras para tudo. Alguns amigos pessoais meus até dariam risada aqui de me ouvir falar isso, porque eu sou um pouco conhecida por gostar de regras, gente. Mas, principalmente como gestora, isso se mostrou fundamental. Ter instrumentos como manual de redação, política de comunicação, mapa de canais, catálogo de serviços, tudo isso documentado vai ajudar você a desenvolver um trabalho muito mais profissional. A gente lida no dia a dia com ego, com vaidade, com pessoas achando que a sua notícia tem que ser redigida de uma determinada forma. Se você não tiver documentos para mostrar ali que existe padrão, que existe regra para cada caso, vai ser muito difícil você conseguir realmente desenvolver um trabalho de comunicação pública e de estratégia. Então, se você ainda não tem algo nesse sentido, eu aconselho fortemente para que você busque isso. E a boa notícia é que você não precisa começar isso do zero. Na página da ABC Pública existe o mapa da regulamentação, que é uma biblioteca só de manuais, documentos, políticas de comunicação de outros órgãos que você pode facilmente aproveitar para redigir a sua própria. Enfim, se você ainda não tem algo nesse sentido, eu aconselho que você corra lá para dar uma olhadinha, para ter esses padrões e as regras para o teu trabalho de comunicação. Bom, e esse ponto que eu comentei da pressão que a gente sofre diariamente me levam ao item 5 aqui da minha listinha de aprendizados, que é o crie aliados e busque respaldo. É tanta coisa que chegam pra gente todos os dias, né, pessoal, que é muito difícil às vezes a gente saber o que priorizar. Mas faz parte do papel do gestor de comunicação dizer alguns nãos, ou então talvez alguns vou ter que deixar para a semana que vem. A gente tem que saber administrar isso. Para fazer isso, é fundamental você ter os instrumentos de comunicação, que eu comentei no item anterior. Mas outra coisa que eu aprendi que se mostrou assim fundamental e que me ajudou muito ao longo desses anos foi ter um grupo, um conselho, que pode ser um conselho editorial, uma comissão, um comitê. O nome é o de menos, mas é um grupo de pessoas dentro da sua instituição, de preferência pessoas que tenham assim algum poder de voz, que tenham alguma autoridade, que sejam nomeadas pela alta administração da sua instituição. E esse grupo vai acompanhar o seu trabalho mais de perto. Então, ele vai te ajudar nesses momentos em que você não sabe exatamente o que priorizar, não sabe se você deve dizer sim ou não, ou talvez. Falando português, claro, é um grupo que vai te ajudar a não tomar a porrada sozinho. Eu ainda quero fazer um podcast sobre isso aqui, ou até, quem sabe, um episódio inteiro mesmo sobre essas ideias de conselhos de comunicação e tudo mais. Mas, contando aqui mais rapidamente para vocês, a ideia é essa. A ideia é você batalhar para criar esse grupo, e com esse grupo você vai ter uma liberdade maior de conversar, de trocar ideias e de mostrar realmente como é a operação do dia a dia do trabalho de comunicação. Eu confesso para vocês que eu relutei um pouco com essa ideia inicialmente porque eu tinha muito medo de perder a autonomia e principalmente com relação aos prazos, né? Porque tudo em comunicação é para ontem. Então eu tinha muito receio de ter que submeter tudo para aprovação prévia antes de publicar e isso segurar muito o nosso trabalho. Mas eu posso afirmar que não foi o que aconteceu, porque
com esse grupo, eu conseguia conversar e conseguia mostrar, inclusive, a importância, né, do timing na comunicação. E eu só realmente submetia as coisas mais sensíveis, né, os assuntos que realmente precisavam de um debate em conjunto. Não era tudo. E uma coisa valiosa também que aconteceu é que esse grupo, no meu caso, era um grupo de magistrados, né, mas na sua instituição ele pode ser composto por servidores ou por autoridades. Tem casos até de grupos de conselhos em que tem membros externos, né, que é uma ideia também muito bacana. Mas, enfim, esse grupo pode te ajudar a trazer pautas, ideias, né, para o teu dia a dia de comunicação. E isso realmente vai enriquecer muito o seu trabalho, além de te dar respaldo. Então, eu recomendo muito. Bom, seguindo então para o item 6 aqui da minha listinha, que é o defina prioridades. Já falei aqui no item anterior, né, como é difícil muitas vezes a gente saber o que priorizar, a gente corre de um lado e para o outro e parece que tudo é importante, tudo é urgente quando a gente trabalha com comunicação. Tem uma frase que uma amiga querida, que inclusive já foi entrevistada aqui do podcast 2 vezes, é a Daniela Senador. Eu fiz um curso com ela, aliás, mais de um curso eu já fiz com ela, e ela tem esse mantra que é o tudo não farás. Como isso é verdade, gente? Se você for um comunicador aí empolgado, como eu, você já deve ter sentido isso na pele, porque às vezes a gente planeja coisas demais e a gente quer desenvolver coisas demais e a gente acaba se frustrando, porque na prática não há tempo, não há condição da gente desenvolver tudo que a gente quer e tudo que a gente precisa. Então, entender as prioridades e saber realmente equilibrá-las foi uma grande lição que eu aprendi ao longo desses anos. Quantas e quantas vezes eu sonhei muito alto, desenvolvi planos de comunicação completamente infactíveis, sonhadores demais. Então, ter os pés no chão foi algo que eu aprendi. Como fazer isso? Bom, eu começaria primeiro estudando o perfil do dirigente atual da sua instituição. Por quê? Porque uma coisa também que aconteceu demais comigo, às vezes eu perdia muito tempo e muita energia num projeto, num canal, numa ação de comunicação que não era prioridade para quem estava realmente no comando. Às vezes aquilo estava me consumindo um tempo precioso e o dirigente sequer sabia daquilo ou não dava a menor importância para aquilo. Então, você ter esse alinhamento com a alta gestão é muito importante para você não se frustrar, você não perder realmente energia demais numa coisa que pode não vingar, né? Outro ponto, se você vai iniciar um novo projeto, um novo canal, um novo programa de comunicação, a gente tem sempre que pensar no que a gente pode deixar de fazer. Eu, inclusive, li uma frase esses dias e anotei aqui no meu cantinho do caderno. A essência da estratégia é escolher o que não fazer. Então, a gente sempre pensa em estratégia com as ações que a gente vai desenvolver, né? E muitas vezes é o que a gente tem que deixar de fazer para que algo que seja mais essencial mesmo possa realmente acontecer, para que a gente possa depositar as nossas energias no que é mais prioridade para aquele momento, para a necessidade da organização, para a necessidade dos públicos e também, como eu já falei, para aquilo que o dirigente prioriza. E eu falo isso, gente, só para não correr o risco realmente de você ficar exausto e se frustrar depois com planos de comunicação que você não vai conseguir realizar. Vai por mim, passei por isso muitas vezes, viu? Bom, vamos então para a 7ª coisa aqui que eu aprendi ao longo da minha carreira, que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: sem empatia, a comunicação não funciona. Eu acho que você pode ter o melhor jornalista, o melhor designer, o melhor videomaker na sua equipe, mas se os seus projetos de comunicação não tiverem nascido a partir de uma reflexão, ainda que rápida, ainda que não seja tão aprofundada, né, dentro do que o teu tempo permitir, mas se ele não tiver na essência o destinatário, né, para quem que você está fazendo aquilo, ele tem tudo para dar errado. Então, pelas minhas vivências, eu percebi que para os nossos atos de comunicação terem um impacto verdadeiro, a gente tem que começar realmente nutrindo um respeito muito profundo pelas pessoas e a gente tem que procurar fazer valer o tempo das pessoas que a gente quer atingir. É aquilo, essa minha peça de comunicação é para um advogado? Puxa, se eu fosse um advogado com prazos aqui me consumindo, o que faria eu parar para dedicar a minha atenção para essa peça de comunicação? Esse salto imaginativo a gente tem que aprender a dar. É conhecer realmente o universo das pessoas,
pessoas, se imaginar como é estar no lugar delas, como que é o contexto dela, como que é a rotina delas. É difícil, né? Eu sei que o dia a dia é corrido e a gente acaba não conseguindo fazer isso, mas eu posso dizer para vocês que vivi isso na prática. Os projetos que eu desenvolvi, que decolaram, que deram certo, que as pessoas comentavam, eram os que tinham partido dessa premissa. Eram os que faziam as pessoas olharem para aquela peça, para aquela campanha e dizer assim: isso é para mim, isso tem tudo a ver comigo, isso sou eu, né? Então, empatia tem que estar em cada coisa que você faz na sua área de comunicação. E não dá para achar que pode ser diferente. Bom, vamos lá para o item 8 da minha listinha. Olhar para a cultura é mais importante do que olhar para as tendências. Galera de comunicação adora uma trend, né? A gente adora saber qual que é a rede social do momento, qual que é o meme que tá bombando, qual que é o áudio da moda. E claro que isso é super importante, gente. A gente tem realmente que estar com o radar ligado o tempo inteiro, a gente tem que consumir mesmo muita mídia digital e trazer isso para as nossas instituições. Mas, se a gente não conhecer com uma certa profundidade a cultura que a gente tem na nossa organização, para saber se essa tendência tem eco, né? Se ela orna, se ela tem coerência, esquece. Eu acho que pode ser a ideia mais genial do mundo, não vai dar certo. Então, antes de olhar para as coisas do futuro, a gente tem que olhar mesmo para o solo, né? Para a terra, onde a sementinha da nossa organização está plantada, e pensar assim: isso tem a ver com a missão realmente aqui da minha árvore, né? Que é a minha organização. Isso ajuda a minha organização a crescer, a dar os melhores frutos. Então, olhar para a cultura primeiro e depois olhar para as tendências. Vejam só, jamais quero dizer aqui para vocês não serem ousados, corajosos e criativos. Pelo contrário, eu acho que é nosso papel de comunicação trazer mesmo novos olhares, nova linguagem, novidades para as nossas instituições, né? Porém, coerência também é algo fundamental, porque senão a gente começa a destoar, os discursos começam a destoar. E se um dos nossos papéis é zelar pela reputação das nossas instituições, a gente tem que olhar para isso, porque nada abala mais uma instituição do que essa incoerência de discurso, né? Esse desalinhamento. A pessoa vai numa rede social, encontra uma coisa e vai pessoalmente no balcão de atendimento e encontra outra completamente diferente. Então, essa unidade, ela precisa existir de alguma forma. E indo além, gente, isso vale também para que as campanhas internas peguem, tenham adesão. Eu aprendi isso no comecinho da minha carreira de comunicadora. Eu lembro de um episódio em que a gente estava muito animado ali, muito empolgado com uma veia de inovação que estava nascendo dentro da organização, e a gente elaborou uma campanha, não vou entrar em detalhes aqui, mas uma campanha que tinha uma mídia física. A gente ficou horas e horas recortando os cartazes que tinham ali um formato diferenciado, perdemos dias fazendo isso, e quando a gente foi colocar essas peças nos elevadores, nos locais, quando a gente foi fazer essa distribuição, no primeiro dia a gente já percebeu que não ia dar certo, as pessoas começaram a arrancar, as pessoas não entenderam o que era aquilo, a gente não tinha uma maturidade organizacional ainda para aquilo. Então, mais uma vez, olhar para a cultura é mais importante do que olhar para as tendências. A gente, como comunicador, tem que ser um estudioso da cultura organizacional que a gente tem e, claro, da cultura que a gente quer ter também, né? Um pouco relacionado a isso, eu chego aqui no item 9, que é monitorar é mais importante do que planejar. Bom, quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de planejamento, né? Sempre criei cronograma, checklist, sempre tentei me organizar, até como eu falei aqui no começo do episódio. Só que tem uma coisa que eu aprendi também com algum custo, tá? Não foi da noite para o dia, não. O monitoramento, muitas vezes, ele é mais importante do que o próprio planejamento. Eu vivi momentos na minha carreira que eu estava com uma campanha prontíssima, linda, alto astral, e na hora de lançar, bem naquele dia aconteceu alguma situação inusitada, algum fato, às vezes até trágico, seja dentro da instituição, seja fora. E isso precisa derrubar a campanha. Então, eu vivi momentos em que eu não estava prestando atenção nesse monitoramento e soltei
um texto ou uma peça. E aí veio, claro, que a crise. E vivi momentos em que realmente tive que desapegar e deixar para depois uma determinada notícia, uma determinada campanha, porque não tinha contexto, não tinha clima para soltar aquilo naquele momento. E o monitoramento, gente, ele também é importante porque ele pode te dar insights, às vezes até mais valiosos. Você pode pegar ganchos, você pode ser uma grande oportunidade mesmo até de você ter ideias que você não teve no momento do planejamento. Então, o meu conselho, antes de colocar qualquer ação de comunicação na rua, a gente tem que dar uma voltinha ali nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no clipping da sua instituição e também nos corredores, no elevador, no cafezinho, conversar um pouquinho com as pessoas ali para saber o que está rolando e aí você soltar realmente a sua campanha de comunicação com mais segurança, tendo certeza de que aquilo está apropriado para aquele momento. Monitorar é mais importante que planejar. Vamos então para o item 10 da minha listinha. Nunca deixe de explicar o que você faz e por que você faz. Gente, essa é uma lição, mais uma lição que eu acho que eu aprendi pela dor e não pelo amor. Eu acho que mesmo se você estiver aí no cargo há décadas, né? Mesmo se você sentir que você já é super respeitado dentro da sua instituição, eu realmente espero que você seja, eu te aconselho a não perder as oportunidades de reforçar a importância do que você faz. É um pouco daquela história de saber fazer o marketing do marketing, sabe? A gente tem que saber sim vender o próprio peixe. Acho que eu pequei nisso em alguns momentos da minha carreira. Aproveite as oportunidades de mostrar com propriedade, né, com dados, com substância, o valor do seu trabalho. Então, mesmo que às vezes você tenha um pouquinho de medo de acharem que que é um chato, assim, que quer sempre falar do seu trabalho, eu te aconselho a fazer isso. De repente, até coloca aí na sua agenda, de vez em quando, de lembrar, de enviar os relatórios, de dedicar tempo para isso. Procura falar também das coisas invisíveis que você faz nos bastidores. Um bom trabalho de assessoria de imprensa, por exemplo, muitas vezes não aparece, né? Ninguém fica sabendo de todos os esforços, de todos os atendimentos que você fez. Então, a gente ter um método para mostrar isso para as pessoas, para os outros diretores, para os outros servidores e para a alta liderança é muito importante. Mostre incansavelmente o valor do seu trabalho. Não tenha medo, não fique retraído, não tenha receio de fazer isso. Essa busca por reconhecimento me leva ao item 11, que é o busque o reconhecimento externo. Bom, essa dica anterior que eu falei aqui com vocês e outras também tem muito a ver com a busca do reconhecimento interno. Mas o externo, gente, ele é igualmente importante. E eu vou contar para vocês que eu recebi esse conselho profissional no comecinho da minha carreira. Foi uma pessoa querida para mim, ele foi o meu chefe por um curto período e depois também foi o meu professor na pós-graduação. Ele me falou o seguinte: Aline, valide seu trabalho externamente, inscreva-se em prêmios, bota a cara na rua. As pessoas aqui dentro vão te valorizar quando souberem que você é valorizado lá fora. Foi esse o conselho que eu recebi e que hoje eu repasso aqui para vocês. Participem ativamente de eventos, de comissões, de congressos, tudo que vocês puderem. Inscrevam seus projetos, suas campanhas, seus canais de comunicação em prêmios de outras instituições, de outros congressos. Traga conquistas para o seu órgão, porque isso conta. Isso enche os olhos de quem está aí no comando e isso vai ser valioso para você e para a sua equipe também, lógico. E aí eu chego, então, no 12º item aqui da minha listinha, que eu aprendi que também tem um pouco a ver com isso, que é: redes externas podem te salvar. Além desse reconhecimento externo, a gente também tem que buscar parcerias mesmo externas. Eu perdi a conta de quantas vezes eu precisei de uma ajudinha de quem estava de fora, seja para conseguir um contato, o telefone de alguém, ou um termo de referência, ou às vezes até uma peça de uma campanha, ali quando está com um deadline muito apertado. Ou mesmo para trocar ideias, né? As nossas instituições não podem ser ilhas, você não pode ser uma ilha. Então, quanto mais bem relacionado com outros profissionais de comunicação você for, mais repertório você vai ter para desenvolver o seu trabalho. Meu conselho é: expanda suas redes,
Derrube os muros aí da sua instituição e forme laços com outros profissionais que tenham os mesmos desafios, que passem pelas mesmas dificuldades que você. Essa troca de figurinhas é algo muito valioso, que me ajudou demais nesses anos todos em que eu fui gestora. Tem muitas redes que você pode fazer parte. A própria ABC Pública é uma delas. Tem o pessoal do Redes Vigov, André Tamura, Gabi Tamura. Mais recentemente agora eu descobri o Conexão Inovação Pública. Enfim, não faltam opções. Redes externas podem te salvar. Ufa, estamos aqui chegando ao 13º item da minha listinha, que é o seguinte: ouça a sua intuição, mas também o seu entusiasmo. É meio clichê falar de ouvir intuição, né, gente? Mas eu senti que eu precisava trazer isso aqui porque realmente foi algo que eu observei ao longo desses anos de gestão e eu queria compartilhar aqui com vocês porque às vezes passa despercebido, né? O que eu penso? Em comunicação, a gente pode errar feio às vezes, né? E com a correria do dia a dia, isso é ainda mais comum. A gente não para ouvir a vozinha interna, às vezes a gente não tem tempo mesmo de parar para pensar e a pastelaria corre solta. E aí podem acontecer problemas. Sempre que você puder, eu te aconselho a parar para ouvir essa vozinha interna. Se tem alguma coisa que te incomoda num determinado texto, num determinado vídeo, para olhar para tudo que você está fazendo e vai olhar de novo. Eu falo isso porque acontecia muito comigo. Eu estava na correria, mas eu sentia que alguma coisa ali não estava legal, mas eu resolvia aprovar porque não dava tempo de revisar, de olhar de novo. E ali tinha realmente alguma coisa errada que eu até alguém, sei lá, do plano astral tinha tentado me avisar, só que eu não parei para ouvir. Então, meu conselho é, não ignore se você está com alguma sensação de alguma coisa ali, uma peça de comunicação, o que quer que seja, não ignore esse sentimento. Mas o que eu queria falar mais aqui mesmo não é nem só para as coisas que podem gerar crises. Eu queria que você parasse para escutar a sua intuição também nas coisas que podem dar bom, nas coisas legais. Porque isso também acontecia muito comigo. Muitas vezes eu tinha uma ideia, fosse para uma pauta, para uma campanha, para alguma coisa, e aquilo me entusiasmava, eu sentia que eu ficava empolgada com aquilo. Só que, às vezes, não dava tempo, né? Às vezes tinham outras coisas para fazer e eu deixava para lá. E às vezes eu via, dali a 2 dias, alguém desenvolvendo essa mesma ideia, por exemplo. E aí ficava aquela sensação, puxa, devia ter feito. E em alguns momentos aconteceu de eu realmente conseguir parar para ouvir essa intuição, né, assim, positiva, de ter uma ideia. E mesmo às vezes estando muito ocupada, eu deixei de dormir muitas vezes, cheguei a estacionar o carro às vezes para anotar alguma ideia que eu tive, para não perder. E essas ideias, essas coisas que vinham assim, sei lá de onde, que me empolgavam, que me entusiasmavam, sempre me levaram para um outro patamar. Então, não ignore essa sua intuição, seja para as crises, seja para as boas ideias. Eu acredito que nós comunicadores somos nós próprios canais. Então, sempre que você conseguir, busca canalizar, né? Se conectar mesmo com a tua essência, e eu tenho certeza que isso vai trazer bons frutos para o seu trabalho de comunicação. Vivi isso na minha carreira muitas e muitas vezes. Bom, queridos, queridas, chegamos finalmente à 14ª dica, lição, nem sei exatamente o que é essa minha lista aqui. Coisas que eu realmente achei que poderiam ser úteis de compartilhar com vocês, né? E o meu 14º tópico é: comunicação pública é um processo, persista. Quando a gente é gestor de comunicação num órgão público, a gente enfrenta constantemente carências, sobrecargas, falta de reconhecimento, chateações, mas o que eu acho que é pior de tudo é a gente enfrentar pessoas buscando utilizar a nossa energia e os nossos esforços de comunicação para fins particulares, querendo colocar os canais de comunicação pública para promoção pessoal. O que eu aprendi nesses anos é que isso é bem difícil de combater, mas o que eu aprendi também é que a gente precisa enfrentar esse tipo de situação com muita sabedoria. Vou falar o que acontecia comigo, que talvez aconteça com vocês, mas quando isso acontecia com muita recorrência, primeiro eu passava pela fase de ficar com raiva, de me irritar mesmo com esse tipo de situação. Só que depois vinha a parte mais perigosa, que era o cansaço, o desânimo mesmo. E
E, pessoal, o nome do podcast não é Guia de Sobrevivência à toa, né? É por isso que a minha 14ª dica aqui é falar para você persistir. E eu acho que o segredo para a gente persistir é a gente ter um ideal. Então, tenha a comunicação ideal que você quer mesmo atingir na sua cabeça aí e principalmente no seu coração. Seja um idealista mesmo. Então, visualize o horizonte que você quer atingir e vai atrás dele. Procura olhar para essas situações que podem ser absurdas, né? Mas procura olhar para elas como provas. Tem até aquela frase que fala, né, que se você encontrar as pedras no caminho, guarda todas para um dia construir um castelo. Então, mira no seu castelo e não deixa isso atrapalhar a busca pelo seu ideal. Traga os seus valores, as suas virtudes para as ações de comunicação, para os seus projetos, para os seus canais. Então, seja consistente nisso. Assuma esse compromisso com você mesmo e contorne aí, seja como a água, né? Contorne com sabedoria esses obstáculos que você com certeza vai enfrentar. Então, persista, seja um idealista, porque a comunicação pública precisa de idealistas, precisa de pessoas que amem, que abracem a comunicação pública como uma causa mesmo, né? Se você está me ouvindo até aqui, quase 40 minutos de episódio, eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas. Porque aí, gente, mesmo se você for interrompido nessa sua caminhada, você vai ter essa sensação de missão cumprida e de entrega, e não tem coisa melhor do que essa sensação. Então, persista, não é da noite para o dia. Comunicação pública é um processo, demora, pode ter retrocessos, inclusive. Mas vamos seguir junto, né? Afinal de contas, sonho que a gente sonha junto, mais cedo ou mais tarde vira realidade. Gente, espero que essas 14 dicas aqui tenham sido úteis para vocês. Espero que não tenham sido óbvias demais, mas foram coisas que realmente estavam aqui dentro de mim e eu queria compartilhar de alguma forma com vocês. Seguindo a tradição do resumão do episódio, eu vou recapitular elas aqui, ponto a ponto, bem rapidinho. Vamos lá. 1. Organização é fundamental. 2. Adote um sistema de gerenciamento de pautas e projetos. 3. Sua equipe é seu maior tesouro. 4. Tenha padrão e regras para tudo. 5. Crie aliados e busque respaldo. 6. Defina prioridades. 7. Sem empatia, a comunicação não funciona. 8. Olhar para a cultura é mais importante do que olhar para as tendências. 9. Monitorar é mais importante do que planejar. 10. Nunca deixe de explicar o que você faz e por que você faz. 11. Busque reconhecimento externo. 12. Redes externas podem te salvar. 13. Ouça a sua intuição e também o seu entusiasmo. 14. Comunicação pública é um processo. Persista. Então é isso, gente. Eu espero que essas 14 dicas iluminem aí o seu caminho de comunicador no setor público. Eu não sei se você sabe, mas eu dou cursos de gestão de comunicação. Hoje em dia eu ainda faço isso apenas no formato in company, mas se você quiser saber mais, você pode falar comigo lá pelo @AlineCastroComunica. Vou gostar muito de receber a sua mensagem e também de conhecer os seus aprendizados, as suas lições aí da sua trajetória de comunicador público. Então, por hoje é isso, pessoal. Deixo para vocês um abração, um grande beijo e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.